O mês de outubro é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Especialistas recomendam a prática de atividades físicas e também uma alimentação saudável como forma de prevenir a doença. Por isso a gente convidou a Maria Júlia Gregório Callas, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, para falar sobre algo tão importante que é o Outubro Rosa. A gente já entrou, Maria Júlia, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Entramos em outubro e o momento de fazer o alerta, não é isso mesmo? Exato. Muitíssimo obrigada pelo convite, mas é um mês importante. Não deve ser só em outubro, né? Câncer de mama, infelizmente, é o câncer mais frequente, quando eu falo assim, mais frequente no planeta, né? Então a gente tem que realmente conscientizar da importância desse diagnóstico precoce. Outubro é um mês, mas deve ser o ano todo. E deve ser o ano todo, e não só o ano todo, mas a gente prestar atenção nos nossos hábitos, né? São os nossos hábitos que talvez venham a facilitar ali o diagnóstico de câncer e talvez, ao contrário também, fazer com que ele não se aloje, não é isso? Exato, perfeito. Os estudos já mostram que em torno de 30% dos cânceres de mama poderiam ser evitados se tomássemos atitudes saudáveis. O que são atitudes saudáveis? Uma alimentação balanceada, manter seu peso adequado, fazer atividade física, ter um sono adequado, evitar a ingesta de bebidas alcoólicas e drogas de uso em geral e, claro, eliminar o tabagismo da vida. Que é isso, né? Quando a gente fala de tabaco, a gente pensa no efizema pulmonar, a gente pensa no câncer de pulmão, mas ele também está ligado a outros tipos de câncer. Exato. E câncer de mama também. Também. E vocês estão entrando numa campanha muito importante que é para fortalecer o diagnóstico precoce. Às vezes precisa de muito pouco para que a gente comece esse diagnóstico, não é mesmo? Com certeza. A nossa campanha desse ano é Juntos Somos Mais Fortes, né? E a importância também de unir todas as diferenças, toda a população que tem indicação do seu rastreio, seu diagnóstico precoce. Quando a gente fala em rastreio, a gente fala de diagnosticar o tumor numa fase onde a gente não toca, não sente, não palpa, não tem nenhuma alteração no seu exame físico, seja pela mulher, ela se examinando, seja pelo seu médico, ginecologista ou mastologista. Então, essa mulher que não sente nada tem que fazer a sua mamografia para diagnosticar uma lesão muito inicial. Quanto mais precoce o diagnóstico de uma lesão, maior a chance da cura, menor é o tratamento, com mais resultados estéticos mais satisfatórios e reduzimos os custos também desse tratamento. E a qualidade de vida da mulher, que é o nosso foco sempre, claro. Quando a gente fala em diagnóstico, quando a gente fala na palavra câncer, entra um sinal de alerta, acho que na cabeça da maioria das pessoas. Mas o câncer de mama, apesar de muito incidente, ele também tem um tratamento muito eficaz se consegue ali que todo o diagnóstico seja feito precocemente. O que a gente fala como precocemente? É em que estágio, em que momento a mulher consegue, recebi esse diagnóstico tão complicado, mas eu tenho sim esperança de que tudo vai dar certo. Claro que o câncer de mama ele é multifatorial, é uma doença muito heterogênea, então depende muito, por exemplo, da faixa etária que é descoberto, mulheres jovens, mulheres na pós-menopausa, associações com histórias familiares também, tudo isso vai englobar. O diagnóstico precoce é aquele tumor em que a gente realmente não sente, a gente não palpa. É aquele tumor que a gente diagnostica inicialmente, por exemplo, numa mamografia, que é o exame indicado para o rastreio a partir dos 40 anos de idade. É nesse momento que a gente tem total chances de cura, quando a gente diagnostica o que a gente chama de um carcinoma in situ. Ele ainda não teve nenhuma invasão, então a gente consegue tratar localmente essa lesão. Mas realmente o que mais nós preconizamos é o tratamento individualizado. Justamente por ser um aspecto muito heterogêneo, quanto mais individualizado for seu tratamento, melhor também o resultado para aquela mulher. E para isso começa quando? O que é considerado diagnóstico precoce? A ultrassonografia de mama entra nesse diagnóstico precoce? Como é que a mulher, desde ali o seu início da puberdade, começa a se autorrastrear, não só com autoexame, mas também ir nas consultas, né, ginecológicas que são sempre recomendadas como sendo obrigatórias anualmente e consegue estar sempre se olhando? Muito bem, perfeita essa tua pergunta, comentário, porque isso é fundamental. Primeiro, a mulher tem que se conhecer, né? Nós sabemos que o autoexame em si, ele não vai diagnosticar uma lesão precoce, mas vai te dar autoconhecimento. Diante de qualquer alteração que você perceba nas suas mamas, você procura o seu ginecologista ou o mastologista, que é o médico especialista para cuidar das doenças da mama. Mas
por todas as diretrizes e consensos da Sociedade de Ginecologia, da Sociedade de Mastologia e de Radiologia, nós indicamos a primeira mamografia a partir dos 40 anos de idade, sendo feita de forma anual até os 74 anos de idade. Essa é a forma, é a chance que a gente tem de diagnosticar precocemente. Outros exames podem complementar a mamografia e são muito bem-vindos, mas também para casos específicos. Por exemplo, como você disse, a ultrassonografia mamária. Ela está muito bem indicada, mas como um complemento à mamografia. E nós também temos a ressonância magnética das mamas, que é o famoso exame do tubo. Que ninguém quer fazer, Que ninguém quer fazer. Esse exame também ele serve para um diagnóstico, para um complemento durante o tratamento, mas também são exames específicos. Então, o rastreio mamografia dos 40 aos 74 de forma anual. E aí, tive o diagnóstico do câncer. Existe um tratamento específico? Você falou muito dessa questão da individualização, Sim. né? Existe um tabu muito grande de que eu vou perder sempre a mama, eu sempre vou precisar fazer reconstrução mamária. Hoje em dia, essa reconstrução já é feita pelo SUS, por exemplo. Sim. Isso é muito importante alertar as mulheres, né? Se você precisa do tratamento através da saúde pública, você tem direito, sim, imediatamente após essa cirurgia, a fazer a reconstrução da mama. Você não precisa mais esperar, o que acontecia com muitas mulheres que acabavam perdendo ali completamente sua autoestima. Como é que é feito isso? Em que momento que realmente a mulher recebe o diagnóstico que ela vai ter a perda da mama? São situações diferentes, ou seja, tumores. Hoje em dia, nós não realmente evitamos ao máximo a retirada completa da mama. Iniciamos com tratamentos onde, por exemplo, uma quimioterapia, quando o tumor é muito volumoso, tá? A gente já partiu, a paciente já tem esse diagnóstico, vamos num tumor muito volumoso, muito grande, ou um tumor grande para o tamanho da mama que aquela mulher tem. Então, nós podemos iniciar tratamentos com quimioterapia. Esse tumor, ele regride, às vezes ele desaparece completamente e depois nós podemos lançar mão de cirurgias mais conservadoras. E com isso a gente consegue preservar a mama, por vezes o complexo areopapilar, né, que é a areola e a papila, preservamos a pele e também os gânglios axilares, cada vez invadimos menos na axila. Então tudo isso dá um resultado estético melhor para essa mulher, é um pós-operatório mais tranquilo, com menos complicações e, claro, como você bem disse, autoestima, né? Ou seja, a mama para a mulher é realmente tudo, né? Representa toda a sua feminilidade, né? Então, ela preservando a mama, realmente ela tem um resultado de vida, uma autoestima muito melhor. Existe algum mito ou alguma verdade em relação ao câncer de mama? A gente falou muito sobre manter uma vida saudável. Muita gente fala sobre, por exemplo, a amamentação ser uma forma de evitar o câncer de mama. O que é mito e o que é verdade nesses diagnósticos? O que a gente pode levar para o nosso telespectador para que ele leve para a vida realmente? Perfeito. Bom, existem fatores de risco que não vamos poder mudar. O principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher e envelhecer. O câncer de mama ele tem uma incidência maior um pouquinho mais à frente, a partir dos 50, 60 anos de idade. Isso a gente não tem como mudar. Mas temos situações, sim, que são importantes. Então, fatores de risco importantes que a gente pode mudar com relação à qualidade de vida. A obesidade ou sobrepeso, o sedentarismo, inatividade física, né? O uso de bebida alcoólica, o tabagismo e o uso de algumas outras drogas. Existem também as questões reprodutivas da mulher. Então, como a amamentação é um fator que te protege, né? Como? A proteção. O que as pessoas entendem disso, da questão da amamentação? O que os estudos já mostram? Nós temos um período da gestação em si e do próprio aleitamento, onde há como se houvesse a diferenciação final dessa glândula mamária, como se fosse a formação final dessa glândula mamária e os hormônios que são produzidos nessa época como os fatores protetores. Então, a amamentação é muito importante como fator protetor. Porém, por exemplo, mulheres que menstruam muito cedo, muito novinhas, ou entram na menopausa muito tarde, assim como mulheres que nunca engravidaram, não amamentaram, ou tem uma gestação que a gente chama numa idade um pouco mais tardia, que é a partir dos 35 anos de idade, são mulheres que ficam longos períodos nos seus ciclos menstruais e acabam tendo um fator de risco um pouco mais elevado para o câncer de mama. Nesse caso, então, o que a gente consegue pensar nesse meio do caminho que você está falando é de que a gente, como mulher,
como mãe, muitas vezes, né? Óbvio que tem mulheres que não querem ter filhos e Tudo isso bem. é extremamente respeitado, mas como mãe, para se proteger também pelo câncer de mama, é valorizar o aleitamento materno, que é algo ainda mais importante não só para nós como mulheres, mas para as crianças, né? Perfeito, perfeito. Isso, exatamente isso. E aí você falou dos outros fatores de risco, como você falou, por exemplo, o consumo de álcool, que é algo que a população faz com muita frequência. Qual é a base desse consumo de álcool? Olha, existem trabalhos específicos que mostram até o tipo de bebida e a quantidade que é ingerida, né? Então, assim, quando a gente fala em consumo de álcool, uma vida social, né? A gente tem um final de semana tranquilo, né? Com doses poucas, né, digamos assim, um consumo completamente social real, aí ok, sem problema nenhum, né, ou seja, eu acho que todos nós gostamos de tomar uma tacinha de vinho, uma cerveja no verão, carioca, sem problema nenhum. O problema é o excesso desse consumo. E uma outra questão muito importante como fator de risco é a história familiar, que se soma aos demais fatores de risco, que também a gente não vai poder fazer nenhum câmbio, né, nessa história natural, mas os fatores de risco importantes com a história da família, e isso também é muito importante os telespectadores entenderem, que é a primeira geração. Então é mãe, pai, filha ou irmã. Essa primeira geração com história de câncer de mama, quanto mais precoce, mais grave, ou história de câncer de ovário associado, é muito importante essa mulher fazer o seu rastreio realmente personalizado. Aí a gente vai realmente fazer mais exames além da sua mamografia de rastreio, porque a mulher que tem um risco maior, ela tem a chance de herdar uma mutação. Aí já é uma coisa genética hereditária, que é em torno de 10% da população. Então, para esse Outubro Rosa e para o resto do ano, a dica é: se conheça. Sim. Conheça o histórico da sua família e se cuide. Porque quanto mais você se cuida, menos chances você tem de ter uma resposta como essa, de que é chegar num consultório médico e saber que você está com câncer de mama, não é isso? Exatamente isso. Se toque, se cuide, se ame, amamente. Hábitos de vida saudável, eu acho que isso é fundamental. É isso. Maria Júlia, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço a oportunidade, e mamografia para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade.